Olha, eu sou o Alain, esse é o Fé, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Vamos continuar no capítulo 5, motivos de resignação, item 12. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Sim, vou começar a leitura então do item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. É interessante, né? Eu estava falando sexta-feira sobre a cliente, que é uma amiga querida, e ela assim, trouxe muito isso daqui com o que ela com o que ela passou, com o que ela ainda passa, né? Com a questão da sua doença. E o melhor de tudo é o entendimento, quando a gente tem o entendimento para perceber, né, aquilo que Deus colocou para nós como alguma forma de nos fazer crescer em algum ponto, né? Nos fazer superar alguma outra dificuldade com as nossas próprias dificuldades, que a gente nem imagina que vai conseguir, né? Eu achei muito bonito, porque ela falou assim, que eu nunca duvidei, eu nunca questionei, né? Nunca questionou Deus por estar passando por aquilo. Então a gente, pelo menos assim, por fora, para nós que estamos por fora, que está conversando com uma pessoa dessa, a gente entende que ela entendeu mesmo, né? O motivo do seu sofrimento quando ela trouxe na sua bagagem ali, né? Essa prova que ela ia passar e ela está superando, passando com resignação, né? Toda aquela dificuldade que ela está enfrentando, que ela está passando. E é muito bonito a gente ver quando o espírito ele entende, né? Esse momento que ele precisa ali para crescer, para superar, né, junto daqueles que estão ao seu lado também, né? Eu achei muito bonito e o quanto a gente aprende, né, com essas pessoas que passam por isso, sempre traz para nós assim algo a nos acrescentar, né? Nos acrescentar e nos inspirar, porque, né, são dores profundas, são momentos de incertezas que essas pessoas passam, né? E quando a gente conhece a fundo, no fundo existe o que ali, né? Existe a fé, né? A resignação de entender que ele não está sofrendo à toa, que existe um motivo para aquele sofrimento. O triste é sofrer à toa, sofrer sem necessidade. Então, às vezes, a gente vem com a prova, vem ela nos trazer ensinamentos, mas a gente não sabe por que está sofrendo. A gente sofre, né? E quando a gente tem o conforto da fé, em qualquer dor, seja ela qual for que a gente carregue, essa dor ela fica menor, porque tem nela resignação, entendimento, porque ele ainda fala aqui, né? Não sei se você percebeu ali, que ele traz pagamento das dívidas que as vossas passadas faltas nos fizeram contrair. Uhum. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque a nós, espíritas, principalmente, é dado aquele argumento
Eu estou sofrendo muito, porque eu fui uma pessoa muito mal no passado, eu errei muito, eu tive muita falta no passado, tem alguma vida minha, alguma reencarnação, e eu fui uma pessoa horrível, e agora eu estou pagando com esse sofrimento, todo esse mal que eu causei. E às vezes a gente esquece que o vetor ainda está errado. A gente esquece. Sim, continuamos a pagar por dívidas que foram contraídas no passado, mas muitas das nossas faltas ainda permanecem conosco. Muitos dos nossos erros ainda são feitos. Por isso, muitas das dores que carregamos é pelo que fizemos, sim, mas ainda pelo que fazemos de errado. Quando entendemos o nosso erro, mudamos o vetor do nosso pensamento e das nossas atitudes, e aí sim, nessa condição, perceberemos que a dor diminuirá na medida que a consciência se expande e entende que assim não é necessário sofrer para aprender, não são necessárias lágrimas e sofrimento para nos trazer à luz do que devemos ou não fazer. É, portanto, um grande ensinamento que o que fizemos de errado ainda nos acompanha. Mas ensinamento ainda mais árduo, já que o passado não se pode mudar, mais árduo ainda é o pensamento de encarar as nossas falhas, os nossos erros e tentar modificá-los a partir de agora. Agora é somente o momento que nos resta para tentar melhorar aquilo que um dia fizemos de errado, para que, mexendo no agora, no futuro, não continuemos nesse ciclo de erros, né? E ele pare. Eu, pelo menos, diminua. A gente tem tanto erro, não dá para parar de errar, né? Eu só quis fazer essa observação. Entendi. Achei que você ia continuar aqui. É porque eu vou ler a tela aqui, ainda tem muita coisa para ler. Ai, Deus. Meu, interessante que ele fala assim, ó. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. É que a gente tem que lembrar todo dia, né? O quanto Deus é bom, né? E o quanto ele essas oportunidades que ele nos dá, né? Para a gente poder fazer aqui diferente, né? Para a gente, como ele falou aqui, né? Lá no futuro, a gente está, pelo menos com isso, né? Pelo menos, como você falou, a gente erra tanto, né? Mas pelo menos com um dos nossos erros, né? A gente tem aprendido, né? Sofreu com aquele um, né? Pelo menos. E tem a tranquilidade de, pelo menos isso, né? Esse errinho aí, a gente não tentar não cometer mais, né? Zerar, né? Tentar zerar, né? E é por isso que é melhor você continuar, senão não vai sair desse parágrafo. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Pode falar. Eu vejo esse parágrafo como aquela passagem, né? Que o amor encobre a multidão de pecados, de falhas, de erros, né? Observa que se me pagar hoje a 100ª parte do seu débito, eu já quito. Por quê? Né? Porque a gente está fazendo errado, a gente está sofrendo, a gente não está usando bem esse sofrimento no sentido de um trampolim para evoluir, e sim no sentido de ficar praguejando contra ele e perdendo tanto tempo praguejando contra ele, nos vitimizando.
contra Deus, a natureza, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido, a gente esquece que existe a nossa parcela de responsabilidade no nosso sofrimento. E quando ele fala que você me pagar hoje, seu débito eu já quito, é aquilo que a gente vive falando aqui. A gente não precisa da dor para melhorar, para evoluir. Então, quando você entende, aprende, evolui e age conforme aquele aprendizado, não é necessário dor. Deus não quer a dor. Fico brincando que se Deus quisesse a dor, ele não deixava inventar anestesia. Então, Deus não quer que a gente sofre. Ele quer que a gente aprenda. Mas, infelizmente, nós só aprendemos com a dor, né? Mas ele deixa essa esperança muito grande aqui. Se me pagar hoje a centésima parte do seu débito, ou seja, se você aprender a lição, você não precisa sofrer, está quitado. Deus não está com um cadernão. É igual mãe, quando fala assim pra filha. Tem que arrumar a casa inteira. Aí fala assim, não, se você lavar essa louça aí, eu já te libero. Mas libera. É igual uma mãe, né? Um pai, né? Porque já quer aliviar ali o fardo gigante, né? Por um pouquinho, assim. Exatamente. Então, assim, é nesse sentido, né? Assim, Deus não. A gente pensa assim, ah, tô devendo para Deus, não sei o quê. A gente imagina lá. A gente tem esse defeito de antropomorfizar muito Deus. Deus não é um homem com a barba branca com um cadernão dessa grossura quitando nossos débitos. Nós não tem débito nenhum com Deus, nós só precisamos melhorar para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós melhora, nós temos condição de ascender a lugares melhores, com pessoas melhores, em ambientes melhores, né? São essas as credenciais necessárias. Então, isso fica muito claro para mim, não sei para você, o pessoal que está assistindo, mas isso fica muito claro para mim aqui, quando ele fala assim, cara, você quitou lá um centésimo, tá legal, por quê? Porque é para você aprender, não é para você sofrer, não quer que ele pague. O que Deus vai ganhar com o nosso sofrimento? É um pai. Um pai gosta de que maneira de ver um filho sofrer? Ele quer que o filho aprenda, né? Então, muito, muito importante essa frase nesse item, né, da resignação. Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de se quitarem estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há um só qualquer que seja. Você até que ir, né? Porque o tal do ser humano arruma de um lado e bagunça de outro. Que se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e com uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Aqui ele diz isso, né? Quando a gente sofre, pragueja contra esse sofrimento, murmura essa aflição, você está pagando essa dívida com esse sofrimento e contraindo outra, né? A sua falta de aceitação, Não daquilo que precisa, né? Daquilo de que a gente precisa. resignação. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui, e as pessoas são colocadas umas nos caminhos das outras por motivos cada vez mais óbvios do ponto de vista espiritual. Aquilo que falta em você sobra em alguém. E através disso, a gente tem essa fraternidade universal que nos rege, né? É o mecanismo que Deus tem para auxiliar os homens objetivamente. Deus ajuda os homens por intermédio dos homens.
Quando você tem uma tendência a murmurar, a reclamar, você vai entrar em contato com pessoas que vibram nessa mesma vibração, porque você não quer resolver, você quer reclamar. Tem até um meme desse, né? Eu não quero resolução, eu quero reclamar, né? Então, você vai atrair naquele tipo de pessoa, né? Aquele padrão de espírito encarnado e desencarnado que também gosta de murmurar, de reclamar, de praguejar. E isso é muito perigoso. Porque vira um efeito manada. Estão todos ali naquele intento, né, de reclamar. Eu não quero, está errado, que injustiça de Deus para comigo. Eu não deveria estar sofrendo. E temos um movimento contrário. Alguém de fora fala assim, mas gente, não vamos reclamar não, vai estar bom aqui, ó. As coisas estão boas, estamos melhorando, temos ferramenta. Pode ser que não esteja boa agora, vai ficar boa amanhã. Acreditemos, pois, como Deus, em nosso potencial de melhora. Sim, essa pessoa é encantada desse grupo. Esse grupo ele não quer resolver, ele não quer resignar. Mas aquele pensamento daquela pessoa que ela exprimiu naquele momento, ele vai sim dar uma balançada. Não no grupo, mas em cada um. Lá na sua consciência, no momento que estiver a sós, aquilo vai sim entrar em contato com o seu consciente, ela vai pensar aquilo. E pode ser que não hoje, não amanhã, não daqui 10 anos, 20, 30 anos, essa encarnação ou a outra. Mas no momento específico, aquela semente, ela vai brotar. Né? E por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque muitas das vezes a gente tem a opção de adubar o murmúrio. Enfim, esse negócio aí, né? Murmurinho, não sei. Isso assim, pensa que isso é uma responsabilidade nossa. Talvez não direta, mas pelo menos solidária. Porque ao invés da gente colocar aquela sementinha, olha, não, mas calma, vai dar certo. Vamos acreditar. A gente não fez isso. A gente se acovardou e entrou na onda. Não é realmente, eu também estou com perrengue. Me vem muito na mente você, o ano inteiro. Porque eu até brincava, né? Assim, tipo assim, se jogar no Google, gratidão, sai a foto da onda. Porque sempre teve essa perspectiva de olhar para o outro lado. De entender que existe a necessidade do sofrimento e que esse sofrimento ele vai vir sempre para ajudar a crescer e não para atrapalhar. Independente do sofrimento. Independente da frustração que seja ou a maneira que ela foi colocada na nossa vida. Então, eu acho interessante falar sobre isso agora, porque isso é muito importante no movimento da resignação. Estamos no item motivos da resignação. E é muito importante. E por isso eu queria te elogiar para que você continue assim, porque de certa forma, esse é o certo. Por mais difícil que seja, essa é a porta estreita. É sair do movimento, tudo bem. Tem um momento que não dá, vamos reclamar realmente, porque não dá, chega, deixa eu chorar um pouquinho. Claro, todo mundo pode chorar, mas é exceção, nós não podemos fazer da exceção uma regra, né? Correto é fazer assim como você faz, ensinar a perspectiva de olhar, talvez as coisas não estão boas agora, mas ficará. Então, essas sementes, por mais que no momento não vinguem, pode ter certeza que elas ficam latentes. E na hora certa, vai chover ali, o solo vai ficar bom e ela vai desabrochar. Então, isso é muito importante. Eu sempre eu gosto de colocar as vozes, né, na história. Já viu aquelas coisas que as vó falam pra gente não fazer? Ou elas explicam quando a gente é novinho, lá naquela puberdade, aquela adolescência, aí agora com quase 40 anos a gente lembra, né? Ah, minha avó falou isso, ela falou pra eu não fazer isso. Eu fiz. É isso, é mais ou menos isso, né?
Então, ele late mesmo, fica latente ali, a gente não esquece, não. Coisa que você escutou lá acontecendo na infância, né? Com certeza. E assim, a gente falando aí do efeito manada, o tanto que é bom quando você tá ali também escutando, né? Tá todo mundo ali, pipipi, pipipi, né? Tá todo mundo na mesma. Aí chega um e já corta, né? Nossa, já corta aquela energia ali na hora, assim, e já te mostra o outro lado ali na hora. Você já fica com vergonha na hora, né? É, Você já fica com vergonha na hora, assim. Podia ter passado sem essa, né? Mas é necessário, é né? necessário. É necessário. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Forte, né? É isso, tá? E olha, o quanto a gente é responsável por essas pessoas. Você falou aqui agora mesmo, nós ajudamos, né, uns aos outros, né? Ajuda o homem por intermédio do homem, né? E o quanto nós somos responsáveis por alertar, né, as pessoas a esse mundo aí de prazer momentâneo, das coisas Ego, boas agora, né? ego, né? Ego, orgulho, né? Sim. Por Eu não entendi o que você falou. rancor. Ah, rancor. Ah, Então, assim, nós somos muito responsáveis por lembrar as pessoas, né, desses erros aí. Não que nós temos que ficar falando, né, lembrando a pessoa do erro dela, porque, né, isso daí não cabe a nós, né? Mas a gente poder levar através de alguma mensagem, né, que é o que a gente sempre tenta fazer, né? Tentar levar de uma forma que não saia, né? As palavras não saiam assim como se fosse nós que tivéssemos falado, né? Mas que as palavras de Cristo, né? Para poder lembrar as pessoas dessas mudanças que precisam ser feitas, né? Eu acho que nós temos total responsabilidade. Eu tenho meus irmãos que são mais novos que eu sempre tento levá-los, né? Para esse olhar, né? Das ações pautadas no Cristo, né? Tento ensiná-los, né? Assim como eu faço com os meus filhos. Então, nós somos muito responsáveis também. Acho que em alguns casos nós também seremos cobrados por deixar passar, sabe? Alguma dessas mensagens que nós podemos levar para o próximo, principalmente àqueles que estão ao nosso lado, fazem parte do nosso ciclo, né? eu ainda vou até dar uma discordada de você no final aí, quando você fala que em alguns casos, porque na verdade não. Em todos os casos. Allan Kardec é objetivo, ele é claro quando ele diz que não seremos cobrados apenas pelo mal que não fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Então, é uma responsabilidade que a gente tem. Quando você fala que a gente não deve ficar lembrando o próximo sobre seus erros, aí você vai entrar num terreno que eu não sei como explicar, mas eu sinto uma coisa sobre isso. Eu acho que realmente, dependendo da maneira que você coloca o erro do próximo na bandeja, você machuca. Mas esconder esse erro dele, essa negligência também machuca lá na frente.
Quando ele olhar para o lado e falar, meu Deus do céu, mas eu não tinha uma pessoa que me amava o suficiente para falar, vem cá, tá errado. Tá errado, não é assim não. Então, assim, quando não que eu esteja discordando de você, é que particularmente eu não tenho ainda um pensamento formado sobre isso, porque realmente isso me chama a atenção. Como é triste uma pessoa ser lembrada a cada momento de todos os seus erros. Esses erros são jogados contra ela. A minha avó, Dona Santa, dizia sempre: meu filho, fala, mas fala com jeitinho para não machucar. E eu, na minha inocência, achava que isso era fácil fazer. Minha inocência era, nossa, realmente, que conselho legal que minha avó me deu. Isso é tão fácil, é só falar com jeitinho, mas não é não, é difícil falar com jeitinho. Por quê? Porque o jeitinho que a gente acha que vai falar para o próximo, ele não interpreta aquilo como jeitinho. Então, assim, depende do jeitinho para cada um. Ah, isso para mim pode ser que seja um jeitinho, mas para o outro não, aquilo vai ofender, né? Então, Porque cada um é diferente. Exatamente. Então, assim, às vezes você está falando, você está achando que você está indo com toda gentileza, quando vai, né? Quando vai com gentileza. Quando você está indo com gentileza, você acha que está indo, mas não tá, a pessoa não tá satisfeita com aquilo que você está falando. E às vezes também você pode falar de todo jeito que for, pode falar brigando, pode falar com jeitinho. Se a pessoa não estiver pronta para escutar, não vai adiantar. Mas eu concordo com você, sim, concordo. É por isso que eu falo pra você, eu não sei expressar, eu sei sentir. Sou muito franco nesses pontos. Tem coisas que eu realmente não sei expressar. Eu sei sentir, mas não sei exportar. Tem coisa que realmente, independente do jeito que você falar, a pessoa às vezes vai arrepiar com você, ou às vezes vai ignorar aquilo, né? Realmente, tem esse caso. Mas aí a gente põe na balança assim, qual que é o meu propósito? É ver essa pessoa bem? Porque assim, pô, não importa. Nossa, olha o suor aqui. Porque se for, não importa. Se ela vai achar bom, se ela vai achar ruim. Se ela achar ruim, é aquele negócio, bate a sopra. Achou ruim, achou, vem cá. Tem colo, tem ombro. Mas tá errado, sabe? Então, assim, é muito complicado você ter que falar os erros do próximo. Mas, ao mesmo tempo, é uma tristeza enorme. Lá na frente, esse próximo olhar para o lado, meu Deus do céu, ninguém me amava o suficiente para falar, pô, naquele momento ali, estava errado. E eu não falei isso para te pôr para baixo, não. Falei isso porque eu gosto de você, eu te amo, quero ver você bem. É difícil, né? Isso acontece. Igual quando, por exemplo, a gente passa demais a mão na cabeça, né? Às vezes, até com nós mesmos, às vezes eles passam muita mão na nossa cabeça em alguma circunstância, ou a gente passa a mão na cabeça daquele, né? A gente tá ali. Aí é pior ainda, porque aí lá na frente, nossa responsabilidade ela vai ser dobrada, né? Porque a gente viu, teve a oportunidade e não falou, né? Aí é dureza. Aí é mais dureza ainda. Sim, com certeza. São várias a roleta das durezas. Então a gente tem que ir, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque se a gente for até a hora que não dá para escolher o melhor, tem que escolher o menos ruim. Qual que é o caminho melhor aqui? Não tem. Não vamos estar tendo, Senhor, mas tem um menos ruim, que é ali, né? Então vamos por ali, né? Então, são reflexões que acho que a gente pode até deixar aqui, depois a gente faz um corte, eu coloco lá no Instagram. Eu queria fazer esse corte com esse pedaço que a gente fez, não sei se vai caber, acho que cabe. Tá dando 10 minutos agora lá no feed. Mas eu queria fazer esse corte e deixar essa reflexão, para a gente refletir juntos, todo mundo. O que é melhor? Você falar um erro que o próximo está fazendo, mesmo sabendo que pode ser não bem interpretado, ou
Nós estamos falando, não estamos falando do próximo que esbarra na gente e some, nunca mais vê, não. Estamos falando do próximo, aquele que está próximo mesmo, aquele que você ama, que você gosta, que você quer ver bem. O que você vai fazer? Você vai falar o erro dele, buscando que ele conserte para ele melhorar, ou você vai ser negligente, fingir que não está vendo nada e passar a mão na cabeça, lá na frente, essa pessoa, nossa, mas isso aqui que estava errado. A pessoa está do meu lado, não falou? Então fica aí esse questionamento e já vou dar uma dica aqui. Uma dica que a espiritualidade me sopra aqui para procurar essa solução. Em caso de dúvida, né, sabe quando você entra na empresa? Em caso de incêndio, quebre o vidro, não tem? Do extintor. Em caso de incêndio, quebre o vidro do extintor. Então, assim, em caso de dúvida, qual que é o incêndio do Evangelho? Em caso de dúvida, o que é que você gostaria que fizesse com você? Você gostaria que alguém tivesse essa atitude de apontar um erro e refletir junto para tentar, quem sabe, consertar, ou às vezes até esclarecer, olha, pela perspectiva que você está vendo, é um erro, realmente, mas veja pela minha perspectiva se realmente é um erro. Não, estou vendo que não é, estou vendo que é. A gente tem humildade para isso? Ou não? A gente vai sempre se defender. Não, a gente está certo, a gente está certo, a gente está certo. Né? Ou como que a gente se sentiria sabendo que lá na frente a espiritualidade, ou uma prova maior ainda, nos cobre uma coisa que alguém poderia ter falado lá atrás, nos auxiliado lá atrás, e que agora a gente passou o tempo, aquilo cresceu, porque tudo evolui. A gente atribui que evoluir é só coisa boa, e não é. Tudo evolui. Tanto que você vê um paciente que às vezes o paciente não está bem, e aí lá no laudo sai, evoluiu para óbito. Ou seja, a pessoa infelizmente desencarnou, mediante aquela doença que progrediu. Então, tudo evolui, não é só coisa boa que evolui. Então, aquilo já está maior, né? Aquilo evoluiu, né? Vai ser mais difícil, que nem você mesmo fala, a oportunidade de hoje é para hoje. Então, lá na frente, aquilo vai estar maior do que está hoje. Vai ser mais difícil, vai ser mais dolorido, vai ser mais invasivo tirar aquilo. Tem algo a acrescentar. Opa. Você fala amanhã também, igual a mãe. Fala hoje, fala daqui 20 anos. Fala semana que vem, o menino já não tá aguentando mais. A mãe falar, ih, meu filho, se depender da sua mãe, você vai escutar. Vai escutar. Minha parte eu vou fazer. O pai é mais ou menos assim, né? Ele fica soprando ali no nosso ouvido, né? A espiritualidade, né? Fica soprando ali e fala assim, a minha parte eu vou fazer. Eu vou falar quantas vezes forem preciso, né? Mas a gente vai falar. Desse jeito. É preciso, tá? Desse jeito. Bom, então é isso, né? O item 13 ainda, para a próxima semana. É isso. Orações temos, orações não temos. Então a gente vai finalizar nosso estudo, o Evangelho está vivo dessa semana. Pedir a espiritualidade que nos patrocine esse pequeno trabalho de divulgação da doutrina, as máscaras do Cristo, para que continue nos auxiliando, para que não deixe esse trabalho acabar, que a gente continue tendo força para vencer toda e qualquer adversidade, para continuar esse pequeno foco de luz que nos leva enquanto nós o levamos, né? E para encerrar essa live, essa transmissão, né, de hoje, que não foi live, eu queria agradecer também a Mônica, que está participando com a gente, fazendo esse estudo do Evangelho, lendo, refletindo, né? E junto a gente tem conseguido trazer semanalmente esse quadro aqui, né? Muito obrigado, Mônica. Eu agradeço. E para a gente encerrar, pode falar. Eu terminei. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade, clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas
agitadas e agressivas. Elas afligem o espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha o interesse no seu trabalho. Por mais humilde que seja, ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não simule a afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva. Aceite, com carinho, o conselho dos mais velhos e também seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude. Cultive a força do espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com os perigos imaginários. Muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão. Ao lado de uma sadia disciplina, conserve para consigo mesmo uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo seu destino. Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio do seu trabalho e nas suas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve no mais profundo do seu ser harmonia e paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz e partilhe, e principalmente, compartilhe com os outros a sua felicidade. Linda, né? Essa oração. Muito bonita. Então é isso, né? É isso. Você quer falar alguma coisa? Já tá atrasado. Atrasado já. Então é isso. Fiquemos em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima. Seja, boa noite. Boa noite.